Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode adaptar o seu site para celular. Esse vídeo é para você que criou o seu site utilizando o Elementor e eu vou te mostrar todo o passo a passo de como você vai personalizar o seu site para a versão de celular, que é muito importante. E eu peço que você fique até o final para pegar todas as configurações, que tem vários detalhes que você precisa ajustar para o seu site funcionar corretamente no celular. Então já vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar todo o passo a passo completo. Então vamos lá, já estou aqui com o meu site, essa página aqui que a gente vai ajustar para a versão de celular. E para a gente acessar a opção de edição para celular, a gente vai vir aqui em cima, ó, nessa opção aqui de celular. E se o seu painel não estiver nesse formato aqui, com esse visual aqui em cima e com essas informações aqui, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui no WordPress, vai vir em Elementor, e aqui você vai buscar pela opção de configurações e recursos. Aí aqui você vai buscar por essa opção e vai colocar ativo dessa forma, tá? Depois você vem aqui embaixo, ó, e clica para salvar alterações. Aí você vai voltar no seu site, vai clicar aqui para recarregar a página e o painel ele vai estar com esse formato aqui. E para você acessar a opção de ajuste para a versão de celular, você vai vir aqui nessa opção, dispositivo móvel, e aqui nós temos a visualização dessa página na versão de celular. E aí veja que nós temos alguns elementos desconfigurados e possivelmente a sua página também vai ter alguns elementos desse jeito aqui. Eu peguei aqui as principais configurações que a gente precisa fazer para ir te mostrando aqui na prática, tá? Bom, a gente vai seguir essas etapas aqui nesse vídeo, são 7 etapas, é algo bem simples de fazer, tá? E eu peço que você fique até o final para pegar todas as configurações para você deixar o seu site funcionando da forma correta. Bom, temos aqui a nossa primeira configuração e a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o tamanho da seção de início. Então vamos voltar aqui, ó, e veja que essa seção ela tá bem compactada, né? Ela tá bem pequenininha aqui e é interessante a gente aumentar um pouquinho a altura dela. Então a gente vai clicar aqui nessa opção aqui no meio e aqui a gente vai ajustar a altura dessa seção. Aqui você não precisa colocar muito grande, tá? Você pode colocar mais ou menos o tamanho de 650, que já é um tamanho bem bacana. Depois você pode testar no seu celular para ver como é que ficou esse tamanho aqui, mas esse tamanho já tá bem interessante. A gente pode deixar dessa forma. As outras seções a gente não vai alterar o tamanho delas desse jeito, a gente vai fazer uma outra configuração depois. A única seção que você precisa ajustar a altura é essa de início aqui, que é mais fácil de você mexer quando a gente edita a altura por aqui, tá? Bom, voltando aqui, a gente vai seguir mais uma etapa, deixa eu excluir aqui. A próxima etapa é ajustar as larguras dos conteúdos, dos elementos. Você sempre vai fazer isso, tá? Com qualquer elemento. Você vai clicar aqui em cima do elemento, você vai vir aqui em avançado, e aqui nós temos a opção de largura personalizada. O que é essa largura? Essa largura é o espaço que esse elemento ocupa na tela. Então veja que aqui, ó, a letra ela tá toda espremida, tá vendo? Ela tá espremida aqui na lateral da tela. Isso acontece porque a largura ela está configurada aqui para ficar 52%. Então, para a gente ajustar esse elemento, a gente só precisa fazer com que ele ocupe 100% da tela. Então, a gente vai vir aqui no elemento, vem aqui em avançado, largura personalizada. Se aqui não estiver como porcentagem, você coloca aqui como porcentagem e você coloca aqui, ó, 100%. Tá? Isso aqui é muito importante e isso serve para todos os elementos que a gente tem aqui no site. Aqui embaixo também, ó, veja que ele está espremido aqui no canto, então a gente vai clicar aqui em cima, vamos ajustar a largura aqui em avançado e aqui ó, você coloca porcentagem e ajusta aqui para ficar 100%. E aí você está falando para o sistema que você quer que esse elemento ocupe 100% desse bloco aqui, desse container que a gente tem aqui, tá? Mesma coisa aqui para os outros elementos, a gente pode colocar aqui o botão também em 100%, e esse aqui de cima ele já está configurado, tá? Então aqui a gente já fez as configurações e essa seção aqui já está bem mais interessante do que estava antes. E essa questão da largura aqui, ó, só para reforçar, você vai fazer esse mesmo processo para os outros elementos também, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem esse bloco aqui de elementos, que ele estava desse jeito aqui na versão para computador, né? E a gente fez ele utilizando o container. Então, para ajustar isso aqui, a gente vai ajustar a largura também. Só que ao invés da gente vir aqui na parte de avançado, a gente precisa clicar aqui no container e essa opção de largura vai estar bem aqui em layout. Então, aqui a gente aumenta a largura do container, tá? Porque esse bloco aqui, só para reforçar, esse bloco aqui ele foi feito com um container. Veja aqui o símbolo, ó. Esse símbolo cinza aqui significa que isso aqui é um container. Por isso que a gente edita a largura aqui na parte de layout, tá? E aí você vai fazer essa mesma configuração nos outros containers pequenininhos que a gente tem aqui, desse jeito aqui. Agora nos outros elementos, por exemplo, numa imagem, você vai clicar em cima da imagem, vai vir avançado e aqui você vai conferir para ver se ela está com a largura em 100%. Está aqui como porcentagem
e a largura como 100%. Essa questão da largura, ela é aplicada para todos os elementos do Elementor, tá? Bom, e agora a gente vai voltar aqui nessa seção que a gente precisa ajustar esses textos. Veja que o texto aqui, ele tá muito grande, né? Pode ser que o texto apareça para você de várias formas. Pode ser que ele apareça pequenininho assim, pode ser que ele apareça grande demais. Então a gente precisa ajustar esse texto. E essa é a segunda configuração que a gente faz aqui, que é o tamanho dos textos. Então você vai vir em todos os textos da sua página e vai padronizar o tamanho deles. Você vai clicar aqui no texto, vai vir aqui em tipografia, aqui em estilo, tipografia. E aqui em tamanho, você vai colocar um tamanho mais ou menos 28 ou 26, dependendo da quantidade de palavras que você tem aqui, tá? Ou você pode até colocar 32, se você quiser um título maior, né? A gente pode colocar aqui 28 nesse exemplo, vai ficar bem interessante. E aqui a gente vai colocar uma altura de linha também. Veja que o texto ele tá bem próximo, as linhas estão bem próximas umas das outras, né? Então, para ajustar isso, a gente pode vir aqui, ó, em altura de linha. Aumentar um pouquinho aqui, você pode colocar 1.1, você coloca aqui essa opção de EM e coloca aqui 1.1, que aí o espaçamento vai ficar bem mais interessante, tá? Então essa é uma configuração básica que a gente pode fazer aqui nos títulos e também nos textos. Outro detalhe interessante de comentar é que sempre que você encontrar esse símbolo aqui, isso significa que essa configuração só serve para a versão de celular, ou seja, isso aqui não afeta a versão de computador. Então você pode modificar a altura aqui à vontade, pode modificar a altura à vontade, que isso não vai afetar as configurações no computador. Mas se você vier aqui nessas outras opções de família, peso, transformação, isso aqui sim vai modificar as outras configurações nos outros dispositivos. Então se você vier aqui, por exemplo, colocar um peso fino, aqui vai ser modificado também. Então você tem que prestar atenção nisso, porque pode ser que você venha aqui no celular e modifique um monte de coisa, e aí quando você voltar ali no computador vai estar tudo diferente do jeito que você tinha feito antes. Então é legal de comentar sobre isso aqui. E aí beleza, ajustamos aqui o título, e no caso dos textos menores, né, nos textos de descrição, eu recomendo você deixar o tamanho aqui entre 14, 15 e 16. Pode deixar mais ou menos nesse tamanho, não recomendo que você passe muito disso, senão o texto vai ficar muito grande e vai entrar em conflito com os títulos, e se ficar muito pequenininho vai prejudicar a leitura. Então coloca mais ou menos aqui entre 15, 16, 17 até, para não ficar muito exagerado e nem muito pequeno, tá? Vou deixar aqui o tamanho de 16, que é um tamanho ótimo pra gente colocar aqui nos títulos, e aqui nos títulos não, aqui nas descrições, e aqui no caso da altura de linha, você pode colocar aqui mais ou menos o tamanho de 1.1, 1.2, até mesmo 1.3, que tem uma altura de linha aqui bem interessante, que a gente pode utilizar nesses textos menores. E ainda falando sobre essa parte dos textos, aqui você pode ajustar o alinhamento desses textos. Você pode colocar centralizado ou você pode colocar na esquerda. Aqui nessa primeira seção a gente pode deixar centralizado. Tem como a gente deixar o texto centralizado em toda a página, mas nesses conteúdos maiores aqui é interessante que você coloque o alinhamento na esquerda para facilitar a leitura. E a próxima etapa é a gente fazer os ajustes nos botões. Então a gente vai ajustar aqui o tamanho do botão. Ele já está num tamanho bem interessante, mas a gente pode aumentar um pouquinho a tipografia desse botão, colocando aqui um tamanho mais ou menos de 15, 16. Pode colocar o mesmo tamanho que você colocou nesses textos aqui, tá? Recomendo você deixar o botão centralizado com essa opção aqui de esticar. E é claro, aqui na parte da largura personalizada você vai colocar 100%, como a gente viu ali no início do vídeo, tá? Você também pode editar aqui o arredondamento das bordas e pode editar o preenchimento. O preenchimento é esse espaço interno que temos aqui no botão. Se você fez essa configuração do jeito certo aqui no computador, então não vai ter necessidade de você modificar aqui no celular, tá? Mas caso tenha necessidade, você pode desvincular esses valores aqui e editar os lados separadamente. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um tamanho maior no superior e inferior, e o botão ele fica com um aspecto um pouco maior e mais destacado aqui na página, né? Então você pode ir ajustando essa configuração aqui. Bom, e seguindo aqui para as últimas configurações, a gente tem a configuração da imagem, que é muito importante. Então aqui você vai ver que algumas imagens, elas podem aparecer muito pequenininhas ou mal configuradas, e aí o que você vai fazer? Primeiro você vai verificar para ver se essa imagem está com a largura personalizada em 100%, tá? Confere aqui. E aqui em estilo você vai ajustar a largura. E recomendo você ajustar só essa primeira opção aqui, tá? Não mexe nas outras, porque aí você pode acabar distorcendo a imagem e a imagem vai ficar desse jeito aqui, tá? Se você mexeu aqui sem querer, você vai fazer o seguinte, você clica aqui, ó, nessa opção, e aqui você só muda
a opção aqui que ele vai zerar e, enfim, aí você não mexe mais nessas duas opções, tá? Mexe apenas aqui na opção de largura. Aí aqui você também pode ajustar o arredondamento das bordas e fazer mais algumas configurações. E no caso das imagens, é só esse processo que a gente tem que fazer. Aqui você pode até colocar centralizado para ficar tudo certo, mas no geral é isso, tá? E para os outros elementos de imagem, a gente também faz essa mesma edição. Você vai clicar aqui no elemento, vai vir no avançado, aqui você vai conferir para ver se ele está com largura personalizada, se ele estiver desconfigurado, né? E aqui você vai ajustar o tamanho pela aba de estilo. Você consegue ajustar por aqui, tá? E aí você vai fazendo esses ajustes dessa forma. E a partir do momento que você fez esse ajuste em um elemento, você pode copiar e colar o estilo nos outros elementos também. E olha, eu te mostrei aqui como fazer essa edição da imagem, mas também temos as imagens de fundo do site, que é uma configuração um pouquinho diferente que a gente precisa fazer. Peço que você fique até o final para pegar todas essas configurações, que esse processo é um pouquinho diferente desse aqui que a gente está fazendo na imagem. E beleza, a próxima etapa aqui é a gente ajustar os espaçamentos dos elementos. Para fazer isso, a gente vai mexer na margem, e a gente utiliza essa configuração para afastar ou aproximar elementos. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, que nós temos esse subtítulo e nós temos essa descrição. Veja que a gente tem esse espaço que é muito grande, tá vendo? Então a gente pode aproximar esses dois elementos. Para fazer isso, você vai clicar no elemento, vir aqui em avançado e aqui a gente vai mexer na margem. Aí aqui a gente vai colocar os valores de acordo com o que a gente precisa. Se você quer afastar um elemento, você vai colocar um valor positivo aqui que você está criando o espaçamento aqui entre esses dois elementos. Se você quer aproximar os dois, então você vai colocar um valor negativo. Você vai tirar aquele espaçamento entre os dois elementos. Então aqui a gente coloca, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, menos 30 para aproximar esses dois elementos dessa forma. E aqui embaixo a gente tem um outro exemplo desse, que é bem aqui. Aqui a gente tem esse espaçamento, ó, entre o divisor e o texto. Então aqui a gente pode reduzir esse espaço. Eu vou editar aqui o texto dessa vez, a gente vai vir aqui em avançado, e aqui a gente vai reduzir a margem superior, que a gente aproxima esses dois elementos. A gente pode colocar aqui menos 20 ou menos 25, que já iguala esse espaçamento aqui de cima, e fica bem mais interessante do que estava antes. Então é dessa forma que a gente edita os espaçamentos entre os elementos. Outro detalhe que pode ser necessário é você editar o espaçamento interno dos containers, e para isso você vai clicar aqui no container e aqui em avançado você vai encontrar o preenchimento. O preenchimento é esse espaço interno que a gente tem dentro do bloco do container, tá? Aí não é o espaço entre elementos, é o espaço dentro do elemento. Você vai ver aqui na prática, ó. Se a gente editar aqui o preenchimento e colocar 30, você vai ver que esse espaço aqui ele aumenta, tá vendo? Que a gente adicionou um preenchimento interno dentro desse container pequenininho que a gente tem aqui. E isso pode ser interessante para você dar uma área de respiro para os elementos que estão dentro desse container. Isso é bem legal de se fazer e recomendo que você faça isso. Então é só você ajustar aqui o espaçamento interno que já fica com um visual bem mais interessante. E a última coisa que a gente tem que ajustar são as imagens de fundo do site. Eu deixei essa etapa aqui por último, que isso é um processo um pouquinho mais trabalhoso do que as outras configurações. Porque assim, as imagens de fundo elas podem ter um posicionamento que não fica tão legal aqui na versão de celular. Aqui na versão de computador ele até fica bem interessante, mas no celular acaba cortando muita informação. E dependendo da sua imagem, você até consegue ajustar direto aqui pelo elemento. Então clicando aqui nessa opção, vindo aqui em estilo, e aqui a gente tem a opção de posição, que a gente pode colocar personalizado, e aqui a gente consegue ajustar a posição dessa imagem. Então a gente consegue fazer esses ajustes assim e posicionar ela de uma forma que fica mais interessante. Então a gente consegue fazer esse ajuste, mas dependendo da imagem que você tem aqui, você vai precisar criar uma nova imagem para colocar só na versão de celular, tá? E para isso você vai precisar de um editor de imagem, que você pode escolher o que você quiser, tá? Vou utilizar aqui o Photopea, que é um programa gratuito, vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode utilizar o Canva, o Photoshop e qualquer outro programa que você tenha acesso, tá? A gente vai clicar aqui em novo projeto, e aqui você pode colocar a largura de 1080 e a altura. Recomendo que você coloque aqui 1000, tá? Deixe dessa forma aqui, pode clicar aqui para criar. Você pode utilizar outros tamanhos também, mas esse aqui é o tamanho que mais se adapta nos diferentes tamanhos de tela de celular. Aí aqui você vai clicar em camadas, caso não esteja aparecendo para você, e a gente vai adicionar a nossa imagem bem aqui. Deixa eu pegar aqui a minha imagem, vou clicar aqui, ó, arrastar para cá, clica aqui para confirmar o envio, e aqui você vai ativar os controles de transformação, e vai
posicionar a imagem aqui de uma forma que fique interessante. E detalhe, você tem que levar em consideração que a parte inferior dessa imagem não pode ter nenhum elemento, não pode ter nenhuma informação da imagem, porque aqui, na nossa seção, a gente tem o conteúdo do texto. Se nesse fundo tiver muita informação, isso atrapalha a leitura do texto. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? O conteúdo mais importante da imagem tem que estar aqui em cima, nessa parte aqui da seção. A gente pode até aumentar um pouco essa seção, para ter mais espaço, e aí depois você pode testar esse tamanho no celular, mas o ponto importante aqui é que a imagem, ela só pode ter conteúdo aqui em cima, ó. Aqui não pode ter muita informação. Se for uma informação que não interfere no texto, tudo bem, mas se tiver muitas cores aqui, por exemplo, formas aqui atrás do texto, isso já interfere a leitura dessas informações que a gente tem aqui. Então, quando a gente vai posicionar a imagem aqui, a gente tem que levar isso em consideração. A gente não pode botar muita informação aqui embaixo. E você também tem que levar em consideração como que vai ficar a visualização dessa imagem. Deixa eu pegar aqui um exemplo para te mostrar. Aqui, você tem que levar em consideração que na maioria das telas de celular, a visualização vai ser essa aqui. Vai ser mais ou menos desse jeito. A gente até pode ter imagens aqui na lateral, mas o conteúdo principal da imagem tem que estar aqui, centralizado nessa imagem aqui de 1080 por 800 que a gente criou, e tem que estar principalmente posicionada aqui em cima para não interferir os textos que vão aparecer aqui embaixo, tá? Então você tem que levar isso em consideração na hora de você posicionar a sua imagem. Você não precisa salvar com essas marcações aqui, mas é só para você levar isso em consideração. Aí o que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode tirar, a gente pode desfocar essa imagem aqui para não ficar desse jeito. Então deixa eu mostrar aqui na prática, ó. Você vai clicar aqui nessa opção de máscara, vai pegar aqui o pincel e aqui você vai inverter essas cores, você vai utilizar o preto. Aí você clica com o botão direito do mouse, aumenta aqui, ó, o pincel, clica aqui nessa opção, aumenta aqui, e aí você vai fazer um desfoque aqui na imagem, desse jeito aqui, para ter pelo menos um efeito aqui na imagem e não ficar estranho ali na página. Então a gente vai colocar esse desfoque aqui, e você pode aplicar outros efeitos também, tá? Você pode explorar a ferramenta, vindo aqui, ó, nessa opção, pode colocar outros efeitos. No meu caso, eu vou colocar aqui preto e branco, só para criar um efeito na imagem, e a imagem já tá num formato bem bacana. A gente pode fechar aqui e vamos salvar ela desse jeito aqui. Vamos clicar aqui em arquivo, aí que você vai exportar como, e você pode exportar em WebP ou JPEG. Vou clicar aqui em WebP, vamos manter a qualidade aqui em 90% e clica aqui para salvar. Aí beleza, a gente pode testar agora a imagem vindo aqui no container, estilo, e a gente pode colocar a nossa imagem aqui no WordPress. Pega a imagem aqui, arrasta para cá, clica para selecionar, e aqui a gente vai colocar a posição centralizado, centro ao centro, e a imagem já está bem interessante aqui. Se for necessário, você pode voltar aqui no Photopea e ajustar novamente a posição da imagem, colocando aqui uma nova posição e ajustando de acordo com o tamanho da seção que você criou aqui. E depois de fazer todas essas edições, é só você clicar aqui para publicar, para salvar. Mas calma aí, você fez essa configuração aqui do site, mas saiba que tem várias outras configurações que você pode fazer nas suas páginas para aumentar as suas chances de venda. Se você quiser saber mais sobre isso, clica nesse vídeo ou nessa playlist que vai aparecer aqui na tela, que lá tem mais conteúdos, mais configurações e funcionalidades que você pode colocar no seu site para aumentar as suas chances de venda. E se esse conteúdo funcionou para você, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui, e é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.